Temos falado nesses dias, são 3 domingos. O primeiro falei sobre um vale que nos assola muito, a incredulidade. E falávamos naquela ocasião, no primeiro domingo, quando Jesus desce do monte, e descer do monte porque era um hábito de Jesus ir orar no monte. E quando nós nos deparamos com aquele texto, nós vimos que havia uma incredulidade generalizada. Jesus chamou aquela geração dele de uma geração incrédula. Imagine isso. Quem sabe nós temos nos igualado em tantas horas, como uma geração que às vezes crê em tantas coisas, acredita em tantas coisas, e pega esse conceito do mundo para a vida. E trabalhamos esse tema que precisamos crer, mesmo quando a nossa fé vacila um pouco. Mostramos que os patriarcas, homens de Deus, tiveram alguns momentos difíceis na vida e que a fé vacilou um pouco, mas que buscaram em Deus e renovaram sua fé, a sua esperança. Domingo passado, o pastor Mário, a meu pedido, pregou sobre o vale da sombra da morte, um vale do medo, um vale que tantas pessoas têm sido assoladas. Quem sabe não tem sido a sua história, quem sabe não tem sido a nossa história nesses últimos dias, com tanta notícia ruim, com tanta coisa que a gente tem escutado. E aí, hoje, pastor Carlos me lembrava muito bem, pastor, dá um reforço aí para o pessoal se vacinar. Estamos em 42 mais, né? É isso? 40 mais essa semana. Então, eu digo a você, se Deus permitir, essa semana será para mim a segunda vez, já a segunda dose para mim. E eu quero dar esse estímulo aos irmãos. Esse é um momento difícil que temos vivido. Se você tem chance, né, se você está preenchendo os requisitos, não deixe essa oportunidade passar. A gente tem que fazer a nossa parte. Nós cremos que Deus tem nos protegido, que é o Senhor quem tem nos guardado. Mas é fato que a gente precisa fazer a nossa parte. E esse vale do medo tem assolado tantas vidas, tantas histórias. Mas nós temos o nosso pastor. E o pastor Mário estava falando sobre o bom pastor. O Salmo 23 nos mostra Jesus, o Senhor, sendo esse pastor de nossas almas, que cuida de nós e nada nos falta. E ainda que a gente trilhe, ande por esse vale do medo, esse vale da sombra da morte, onde a morte está à espreita, e nós podemos confiar que o Senhor tem proteção para nós. E Ele nos traz a um nível novo. Hoje, meus queridos, eu quero trazer um outro vale, não menos importante de ser visto na palavra. Um vale tão precioso em termos de poder de Deus. O que Deus pode fazer. Esse vale de hoje nos ensina algo, e eu quero trazer isso para os irmãos e tirar 3 verdades dele. É um vale que você se encontra com pessoas mortas. Você se encontra, olha a imagem. Eu quero que você visualize, porque, volta à imagem anterior. Falamos sobre vales bonitos, né? Vales da Galileia, de lugares bonitos, de lugares altos. Você pode ter essa imagem de filmes. Mas a Bíblia também fala de vales difíceis como esse outro. E em Ezequiel, capítulo 37, nós vemos um vale, que é chamado de Vale de Ossos Secos. E há tanto para nos ensinar esse trecho, mas eu quero ler com vocês. E lendo em seguida, a gente passa a fazer algumas aplicações e comentários. Então, lê comigo, você acompanhe na tela, ou você pode também acompanhar no seu celular, não sei como você que está em casa, pode acompanhar também Ezequiel, capítulo 37. Um livro difícil,
Um livro que não é simples. Quando começamos a estudar Ezequiel, nós vamos ver que tem uma linguagem profética. É uma linguagem, uma literatura que você precisa estar conectado demais para perceber como aquilo pode nos ensinar. Mas há um texto muito famoso, certamente você já ouviu falar. É esse texto de Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos. Vamos lê-lo então. Bom, diz assim a palavra do Senhor em Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia! Então profetizei, como se me deu a ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército, grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Aleluia e aleluia. Glória a Deus. Fecha teu olho mais uma vez. Põe a mão no teu coração. Vamos fazer uma oração. Aquela oração que só você pode fazer. Oh Deus, tua palavra é viva, ela é eficaz, ela nos transforma, Senhor. Tua palavra é poder, poder para a salvação. Tua palavra, Senhor, nos restaura, nos regenera, põe vida em nós. Deus, a nossa oração nessa noite é que o Senhor ponha vida neste coração, ponha vida nesta igreja, ponha vida em quem estiver ouvindo esta palavra, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Ezequiel era um sacerdote. O capítulo 1, o verso 3 vai explicar isso. E
qual é o contexto dessa palavra? Uma palavra profética, uma palavra apocalíptica, uma palavra de um gênero tão difícil para acho que a bateria acabou. Uma palavra tão difícil, meus irmãos, mas que nos ensina tanto, há tanto para nos ensinar. Qual é esse momento onde Ezequiel é chamado para essa visão? Você percebeu? Essa é uma visão. O sacerdote, que agora é profeta, tem essa experiência com Deus, e é chamado para um meio de um vale, e ele anda em cima de ossos secos, nessa visão, e ele está ali. Vocês sabem que Ezequiel foi um dos profetas que esteve contemporâneo, por exemplo, de Daniel, talvez um pouco mais velho, mas, aliás, mais novo, Daniel mais velho que ele, mas ele, naquele ambiente onde o povo tinha sido cativo pela Babilônia, por Nabucodonosor, e esse ambiente é o exílio da Babilônia, onde, enquanto um profeta dizia algo para o povo, outro falava para outras pessoas também do povo. Em um momento, Deus levantou homens de Deus para trazer revelação para aquele momento, para dias futuros, profecias para aquele momento, profecias para o futuro. E a igreja precisa perceber isso. Somos também povo de Deus. Aquele contexto era uma Israel física, era uma Israel que era por linhagem. Mas Paulo, escrevendo aos Gálatas, se você for ler o capítulo 3, por exemplo, você vai perceber que nós somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel espiritual. Leia Gálatas. E você vai perceber que, como há palavras para o povo de Israel, para aquela época, há palavras para nós hoje, seu povo. E a mensagem de Ezequiel era só uma: juízo e esperança. Juízo porque haviam pecado, porque haviam se distanciado de Deus, e por isso veio o cativeiro babilônico. E era juízo porque o povo precisava sofrer e perceber no sofrimento a mão de Deus, que até no sofrimento o livrava. Um povo que caminhou com as próprias pernas para o pecado, para se distanciar de Deus, mas a misericórdia de Deus era renovada em cada manhã. E o povo em cativeiro começou a escutar uma profecia. E essa revelação vem a Ezequiel. E esse trecho tem lições tremendas para nós. Hoje, 2000 anos depois de Cristo, 2600 anos, sei lá, calculando aí rapidamente, depois desse momento, eu sei, meus irmãos, que há coisas que Deus quer falar comigo e com você hoje, através desse livro tão difícil, mas que a gente pode trazer algumas verdades. Eu quero trazer 3 verdades hoje. A primeira: considere que vivemos num vale de mortos. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Considere que vivemos num vale de mortos. Quando você começa a escutar pregadores, e esse é um trecho que possui 2 vertentes, muitos pregadores vão entender que essa mensagem é uma visão de um não crente, de alguém que precisa de um encontro com o Senhor, porque a Bíblia fala em Romanos que nós, enquanto pecadores,
Nós estamos mortos, em Efésios 2, mortos nos nossos delitos e pecados. Essa é a condição do homem, naturalmente, morto espiritualmente. Então, o vale de ossos secos, um vale de mortos, um cemitério em uma visão espiritual, representa um povo morto. Mas se você olhar mais atentamente ao texto, e eu sou dessa segunda linha, não que a primeira esteja equivocada, mas é que eu acho que faz mais sentido pensarmos em uma igreja morta, em um povo de Deus morto, porque esse é o contexto. Um povo que estava em pecado. Um povo, e há tantos contextos semelhantes assim. Se você ler Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, você vai encontrar algumas igrejas ali. E o apóstolo João, numa linguagem também apocalíptica, falando na ilha de Patmos, ele vai falar a igreja de Sardes. E a igreja de Sardes, ele vai dizer assim: olha, vocês pensam que estão vivos, porque vocês têm obras, porque vocês fazem coisas, quem sabe ação social. Vocês estão muito lindos por fora, mas vocês estão mortos. Meus irmãos, que palavra dura. É o apóstolo João pregando para a igreja do Senhor, a igreja em Sardes. Vocês pensam que estão vivos, porque vocês fazem algumas coisas, porque vocês, sabe, tem uma coisa bonita em vocês, mas vocês estão mortos. Quantas palavras a Bíblia nos mostra que às vezes a gente pensa estar em uma condição espiritual e não estamos. João escrevendo também a Éfeso, vai dizer: olha, tenho muito a dizer de vocês. Vocês são, sabe, tem muita coisa boa, mas tem uma coisa que vocês se esqueceram. Vocês se esqueceram do primeiro amor. Vocês estão frios. Volta de onde caíste. Volta. Você não tem mais o amor que tinha por mim. Povo de Deus. A mesma história, com outras palavras. É o povo que pensava que estava bem com Deus, mas Deus revela por amor, revela: não, vocês não estão bem. Vocês estão mortos. Vocês perderam o amor. João escrevendo ainda a Laodiceia, a última igreja ali das 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 3. E ele vai dizer: antes você fosse frio ou quente, mas nem frio nem quente você é morno. Sabe o que é? Você está em cima do muro. É aquela pessoa que ora está na igreja, ora está no pecado. É a pessoa que está buscando sempre as duas coisas, como se isso fosse possível. E uma palavra dura vai para aquela igreja, Laodiceia. Porque você não é frio nem quente, você é morno. Eu tenho vontade de vomitar você da minha boca. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Sabe, às vezes viver num vale de mortos, e essa é a representação de um mundo caído, é a representação de um povo sem vida com Deus, de um povo que está morto no pecado. Às vezes a igreja está desse jeito. E aí considere algumas coisas. Primeira, seja vida para os mortos. Eu quero aplicar isso. Eu preciso que você entenda, se Jesus é vida, e Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Temos sido vida para o ambiente em que vivemos? Ou estamos tão mortos nas qualificações, na palavra que sai da nossa boca, no nosso exemplo? Estamos tão mortos quanto o mundo,
E nós estamos meio que um cemitério também. É a igreja que não é relevante em seu contexto. É quando eu e você não fazemos diferença no mundo, vivemos como mortos, como um vale de ossos secos. Sabe o que as pessoas veem às vezes, meus irmãos? Olham para a igreja, não têm vontade de vir para a igreja. Porque quando olham para a igreja, encontram um lugar sem vida. Um lugar que não traz gosto para viver. Ou será que sua vida está assim? Eu quero aplicar também assim. Será que nós estamos iguais aos mortos e sua vida está assim? E aqui eu vou dizer, vai pensando. Uma pessoa sem vida é uma pessoa sem propósito. É uma pessoa sem destino. Uma pessoa morta nos seus sonhos. Quantos sonhos em Deus se perderam na sua vida? Às vezes é um momento tão ruim que você está vivendo, mas você não sonha mais. Você ficou lá atrás. Volta de onde tu caíste. Você está lá atrás. Sua vida está sem gosto, sem prazer, sem sentido. Há tantas pessoas que vivem assim. Como você está? Sua vida está sem sentido, sem propósito. A pastora vai começar sábado, para os jovens, uma nova série de mensagens de identidade e propósito. Mas não é só jovem que precisa ouvir, não. Tem muito adulto, tem muita gente vivendo sem propósito na vida, levando, como diz a música, deixa a vida me levar, a vida leva, e assim. Não tem direção na vida. Eu não estou falando só de vida profissional, mas não tem mais gosto, prazer. Esses dias eu vi um cachorro, enquanto eu dirigia, eu nem comentei isso, enquanto eu dirigia entre uma cidade e outra, nós subimos uma serra, e aí passamos no meio de uma cidadezinha, e eu olhei do lado muitos cachorros nessa cidade. Interessante, um cachorro, olha como Deus ministra o coração da gente, né? Um cachorro levando um osso enorme, enorme o osso, travada na mandíbula e levando o osso. Aí Deus ministrou o meu espírito. Eu já sabia que ia falar sobre o vale de ossos secos. Tem gente que está como esse osso aí, sendo levado por cachorros imundos pelos lugares. Quem tem levado você? Quem tem guiado você? São as filosofias desse mundo? Talvez você seja como esse osso, que é levado por um cachorro sujo, para lugares que você não sabe nem para onde vai. Ele está lhe corroendo. Sabe, meus irmãos, nós vivemos num vale de ossos secos, mas nós não somos ossos secos. Nós somos a igreja viva do Senhor. O Senhor fez uma restauração no meu coração, no seu coração, para trazer vida, para profetizar aonde há morte, que haja vida, que haja sentido, que haja, um novo horizonte. Transformar cemitérios em lugares bonitos, cheios de vida. Será que sua família está como um cemitério? Será que você é daquele que não tem gosto, prazer de voltar para casa, porque lá está um caos, só tem morte, não lhe traz gosto pela vida? Será que é o seu trabalho que é assim? E você vai para o trabalho como se estivesse indo para o cemitério, sepultar alguém, porque aquilo é peso para você. Tem alguma coisa errada? Faça uma guinada na sua vida, mude. E você vai aprender como? Num terceiro ponto aqui, mas eu quero trazer um segundo ponto. O primeiro, se lembre, considere
que nós vivemos num vale de mortos, mas não para nos igualarmos a eles, para fazermos diferença. E a vida que está em nós, que é a presença do Senhor, dê sentido às pessoas e a tudo que está ao nosso redor. Você está no vale de ossos secos, seja vida. A segunda coisa é, lembre-se que só o Espírito Santo e a palavra de Deus trazem vida verdadeira. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Lembre-se que só o Espírito Santo e a palavra de Deus trazem vida verdadeira. Meus irmãos, morto não pode se ajudar. Ele está morto. A ajuda vem de fora. A ajuda vem de fora de um morto. A ajuda vem do Espírito Santo e da palavra de Deus. O verso 3 desse texto diz: e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Por quê? O sacerdote Ezequiel, o profeta naquele momento, está dizendo, Senhor, eu estou vivendo tanta coisa. Isso era o contexto de Ezequiel. É um povo sem vida. Estamos num cativeiro. Temos vivido dias difíceis. Você acha que a pandemia também não é algo parecido? Você tem vivido dias difíceis? Seja como Ezequiel. Perceba Deus falando com você. E Deus dizendo assim, meu filho, porventura, essas coisas vão mudar. Vocês vão viver em um outro tempo. O que você está vendo que está morto na sua casa, no seu trabalho, onde você anda, as pessoas que você convive, pode ser mudado? E Ezequiel diz, Senhor Deus, tu sabes, como quem diz, tu és soberano. O único que pode dar essa resposta de mudança real. Nossa esperança, Senhor. Nossa esperança é o Senhor. Não há outro Deus. Não há outra resposta. Não são os médicos, não é a medicina, não é a política. Coitado de Bolsonaro, meu Deus. Não é nada que você possa perceber na humanidade, não. Embora haja movimentos humanos, precisamos nos movimentar mesmo, mas toda resposta de vida, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Lembre-se, só o Espírito Santo e a palavra de Deus trazem vida verdadeira. Eu lembro uma vez, uma pessoa muito querida minha, mas dessas que frequentava todas as festas e carnavais e tudo. Uma vez me convidou, que era conhecido, e me convidou para ir para um festão, né? Tomar uma grande, aproveitar, extravasar. E eu disse para ele, aí o final da frase é que foi interessante, por isso que eu me lembrei. Ele disse assim, rapaz, vamos lá, vamos viver. Ele disse para mim, vamos viver, foi o final da frase. E eu disse para ele, querido, essa vida que você vive é morte, não é vida. Ele ficou impactado, né? Gente, a vida verdadeira está no Senhor. A vida verdadeira só pode vir do Senhor, a alegria verdadeira, o gozo, o prazer. Sabe, você botar a sua cabeça no travesseiro e você saber que o Senhor cuida de você. Você entregar a sua vida, seus planos a Deus. Começar o seu dia orando, dizendo, Senhor, minha vida é tua. O Senhor toma conta de mim. Entregar ao Senhor, viver uma vida na dependência de Deus. Alegrias, como uma viagem foi muito bom, é muito bom, são alegrias que a gente pode desfrutar, e Deus quer que a gente desfrute mesmo.
Mas, meus irmãos, nossa alegria não consiste nisso. A nossa alegria consiste no Senhor. Consiste em viver uma vida em comunhão com Ele. Se isso não fizer diferença, estamos no vale dos mortos, no vale dos ossos secos, e não percebemos a vida brotando. Precisamos orar, pregar a palavra, e mais, profetizar a palavra. Sabe, Charles Spurgeon é um pregador batista, e eu concordo com ele quando ele diz que é mais fácil um leão virar vegetariano do que um pecador se arrepender sem a intervenção, sem o toque do Espírito Santo de Deus. É a mais pura verdade. Não são obras humanas, não são armas humanas para trazer vida. Só o Espírito Santo de Deus, só a palavra de Deus, sendo colocada, sendo pregada, batendo em nós, reverberando em nós, fazendo efeito e trazendo vida, porque o Senhor é vida. Filho pródigo, quero ilustrar com isso. Quantas vezes o pai dele deve ter orado? Você já sabe da história do filho pródigo. Pediu toda a sua parte na herança do pai e foi embora de sua casa. O pai entregou. Aquilo era uma assinatura de que o pai estava morto para ele. Pegar a herança com o pai vivo significava isso. Era dar as costas para a família, para o seu pai, e ir embora. E foi assim com o filho pródigo, e gastou toda a sua herança, e nessa sua gastança, com mulheres, com os prazeres carnais que ele podia ter, ele foi ao fundo do poço. Mas aí a Bíblia diz uma palavrinha, que em determinado momento, aquele filho caiu em si. Sabe, houve um clique, houve algo, esse algo é o Espírito Santo, nos convencendo. Talvez você até hoje guardou ainda um coração duro, e não é o pastor Neto pregando, é o Espírito Santo mostrando para você que você precisa mudar, que você precisa amolecer esse coração duro, que você precisa deixar Deus trabalhar. E hoje eu quero profetizar vida na sua vida, vida na sua história. Você que me escuta, aonde quer que você esteja, Deus tem uma nova vida para você. Deus tem algo novo para você. Ele quer regenerar e trazer vida onde há morte. Acredite, esse vale, nesse sentido, esse vale de ossos secos, é irmão do vale da incredulidade que eu falei semanas atrás. Porque ali morre a fé de muita gente. Ali morre a esperança de muita gente. Creia, tenha esperança em Deus, sabe? Só o Espírito Santo, só a palavra de Deus pode mudar a nossa história. Por fim, queridos, a última verdade que encontramos nesse texto: seja um profeta de Deus em ação. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Amém. Não foi apenas o Espírito Santo, não dá nem para dizer assim, né? Porque o Espírito Santo fazendo, meu Deus. Mas não foi o Espírito Santo agindo e a palavra de Deus agindo. Existiu, por permissão de Deus, um homem.
E Deus fez questão, leia o texto. Deus fez questão de envolver um profeta, porque ele podia fazer, ele pode. Ele pode fazer como ele quer. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele está acima de tudo. Mas aqui nesse texto, você vai ver que Deus convoca o profeta, antes sacerdote, agora profeta, para profetizar. Esse homem se levanta como um soldado. E de repente, aquele vale de ossos secos muda o perfil. Sabe qual é o perfil agora? Olha lá, mostra essa imagem. O perfil agora é de um exército que se levanta. É de um exército que está cheio de vida. E por que exército? Podia ser um bando de pessoas, mas o texto nos chama de exército, porque nós somos o povo de Deus, um exército do Deus vivo, para conquistar. Sabe onde começa essa conquista? Na sua casa, na sua vida, na sua história. O que falta você conquistar na sua história? O que falta? Quais são os sonhos que estão adormecidos, que estão sepultados lá no cemitério existencial da sua vida? Deus hoje quer restaurar sonhos. Deus hoje quer restaurar pessoas, trazer vida aonde está a morte. Isso começa em você, começa em mim. Você deixou de crer que Deus pode fazer? Hoje Deus lhe chama para crer. E diz: se levanta, filho do homem, se levanta e profetiza. Profetiza a vida. Olha para o vale de ossos secos da tua casa e diz: lá vai ter vida. Vai ter vida do Senhor. É o Espírito Santo que diz: se levanta, homem, se levanta, mulher, e comece a profetizar a vida. Deus quer restaurar. Ou você tem dúvida disso? Você tem dúvida que os planos de Deus são planos de paz? Que Deus quer restaurar a sua vida, a sua história, te levantar, homem de Deus, te levantar, mulher de Deus. Deus quer te restaurar e quer fazer algo novo. Se levante como um soldado, um guerreiro, e comece a profetizar vida para a tua casa, para a tua história, para os teus filhos. Tem filho na droga, começa a profetizar: a droga vai cair, você vai ser regenerado. Teu marido está te traindo, mulher, se levanta e começa a dizer: aquela mulher vai largar ele vai perder o gosto dela, e vai começar a ter amor de novo. Falta amor na sua casa, comece a profetizar. Faça a sua parte também. Tenha atitude em casa, atitude de amor, atitude de fazer o que Cristo quer que você faça. Ore, creia, não deixe de crer. O Senhor tem uma vida nova. O Senhor está levantando uma geração de Ezequiéis em um vale de ossos secos. Você é como Ezequiel? Você crê que Deus te chamou para profetizar a vida aonde você passar? Você crê nisso? Creia. Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando para fazer diferença aonde você vive. Esse foi o ingrediente que estava faltando para o milagre acontecer. Sabe? O Espírito Santo está aí. A palavra de Deus você tem já na sua casa. O que está faltando para o milagre acontecer? Eu vou te dizer o que está faltando. Você se levantar. Você se levantar em oração, em fé, crendo e profetizar para a sua família, no seu trabalho, na sua história. Crê que Deus vai levantar e restaurar sonhos. Ele é Deus. Não seja um morto, mais um morto no cemitério, mais um bando de ossos ambulantes. Seja um soldado do exército de Deus, do Deus vivo. Eu quero terminar, queridos, com Lucas capítulo 1, verso 37. Nada é impossível para Deus. Nada
é impossível para Deus. Você pode dizer comigo, 1, 2, 3? Nada é impossível para Deus. Com mais fé, mais bonito, 1, 2, 3? Nada é impossível para Deus. Você está achando alguma coisa impossível? Você está achando difícil? Nada é impossível para Deus. João 11, 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você acha que alguma coisa na sua vida hoje está morta, seus sonhos, quem sabe, eu vou pedir para você ficar em pé agora hoje. Vamos todos ficar em pé. Fique em pé. E hoje eu sinto desejo, antes da gente seguir para a ceia, eu sinto o desejo de você hoje fazer uma restauração na sua vida, na sua história. Eu não sei, pode ser uma área da sua história que ela está morta. Você diz assim: olha, está um caos, isso está ruim na minha vida. Mas hoje você quer se levantar em fé, crendo no Deus do impossível, que Ele vai trazer vida para essa área na sua vida. Quem sabe a sua vida toda está toda morta, e você precisa, como aquela igreja de Sardes, ser revigorada, como as igrejas do Apocalipse, precisam ser, reavivadas. Quem sabe é a sua história hoje, e você hoje vai dar um passo de fé. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, e se ajoelhe, e diga: Senhor, hoje é meu dia de reviver essa área da vida. Saia do seu lugar, onde você está. Amém. Glória a Deus. Venha, não deixe passar. Deus tem um chamado para você. Deus tem algo para fazer hoje na sua vida. Aquilo que estava morto vai reviver na sua vida hoje. E quem sabe você vai acordar com uma nova história já amanhã. Algo novo, porque mudando dentro de você, algo mudará na sua vida, na sua casa, na sua história. Você vai ver a obra de Deus. Saia do seu lugar, ainda dá tempo. Eu vou orar. E saia do seu lugar e vem aqui e diga: Senhor, restabelece, regenera. Eu preciso, Senhor, da tua regeneração. Eu nem acreditava mais, Senhor, mas hoje por fé, há uma fagulha de fé, Senhor, em mim, uma fezinha do tamanho de mostarda, e eu quero aplicá-la hoje, Senhor, saindo do meu lugar e dizendo: vem, Senhor, faz algo novo na minha vida, transforma o meu interior. Senhor, tu estás vendo esse povo aqui, é o teu povo, Senhor, é o teu povo amado. Como o Senhor ama cada um deles, meu Deus. Como o Senhor, Deus, tem algo novo para fazer. O Senhor é o Deus de novidade. O Senhor é o Deus que dá novas chances, que dá segundas chances, que dá, Senhor, o renovo. Tu és o renovo de Deus. Tu és, Senhor Jesus, a nossa história sendo renovada. Deus, eu oro por cada um aqui, Deus. São famílias, quem sabe, são sonhos, quem sabe, que estão adormecidos, que estão mortos. Deus, eu oro pedindo a tua intervenção, que não seja da boca para fora, Deus, seja o teu Espírito Santo, que hoje regenere, que hoje refaça, Deus, reconstrua a história de cada uma família aqui representada. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te engrandecer e já com os olhos da fé contemplar aquilo que o Senhor vai fazer. Deus, eu oro também por cada vida que está nos ouvindo nessa mensagem agora, e aonde essa mensagem chegar, eu oro por uma nova esperança, eu oro por nova fé, por novidade de vida. Deus, restaura o teu povo, restaura essas pessoas, para a glória do teu nome, Jesus, é nossa oração, no nome precioso de Jesus, amém e amém. Levante-se onde você está, louve ao Senhor.